ainda acredita em milagres? Levanta a mão. Louvado seja Deus, que bom, é isso mesmo, eu também acredito em milagres. Deus pode sim operar, e pode operar muitos milagres no meio de nós, porque Ele é bom. Deus é bom? Sempre bom. Deus sabe o que faz? Sabe. Ele tem a hora certa de agir? Sim. Por isso eu acredito em milagres. E eu sei que Deus ainda cura, liberta, opera milagres no meio de nós. Não é à toa que a gente recebe aqui na Canção Nova, diariamente, muitos testemunhos de milagres, de curas, de libertações, que Deus vai fazendo no meio de nós. Deus não se cansou, viu, de fazer milagre. Ele continua agindo. Nós vamos pegar a palavra de Deus, vamos refletir nessa tarde, mas principalmente nós vamos pedir ao Senhor a graça de saber pedir, rezar, para que nós continuemos a acreditar nos milagres que Ele pode operar no meio de nós. Nós vamos pedir a graça de um renovamento da nossa fé, de rezar e rezar carismaticamente, pedindo a Deus que Ele realize milagres na nossa vida. Pegue comigo a palavra de Deus em João, capítulo 11. João 11, versículo 38 seguintes. É uma passagem bem conhecida, é a ressurreição de Lázaro. Você conhece a história de Lázaro, não é? Lázaro era quem? Era um amigo de Jesus, mas também Lázaro era leproso, estava doente, mas era assim com Jesus, né? Amigo íntimo do Senhor. E Lázaro morreu. Nós vamos ver toda essa história nesse capítulo 11 do Evangelho de São João. Mas eu tomo de início com você o versículo 38. Jesus, depois de um tempo, aparece lá na casa de Lázaro e vê, é claro, a dor de Marta, de Maria. Mas veja só o que Jesus faz quando ele chega e vê aquela cena triste da morte do seu grande amigo Lázaro. De novo Jesus, versículo 38, ficou interiormente comovido. Jesus sentiu a morte de Lázaro. Chegou ao túmulo de Lázaro e era uma gruta fechada com uma pedra. Deveria ser uma pedra bem grande, não é? Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto de Lázaro, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. E é o quarto dia. Veja, Jesus chegou no quarto dia, depois que já haviam enterrado Lázaro. É o quarto dia. Jesus respondeu: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés amarrados, com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desamarrai-o e deixai-o ir. Jesus ressuscitou Lázaro. E o comentário lá não foi forte. Mas Jesus esperou até o quarto dia para operar esse grande milagre. E o que ele disse para a irmã de Lázaro? Se creres, verás a glória de Deus. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Se você crer,
Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você acreditar, você verá a glória de Deus. Mas se você perder a fé, você não vai ver nada. Não vai ver nada. Se você perder a fé, se você desacreditar, você não vai ver, diz bem forte, não vai ver nada. Se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, Senhor, diz isso. Eu quero ver a tua glória manifestada na minha vida, manifestada na vida da minha família, manifestada nas minhas intenções, nos milagres pelos quais eu tenho rezado. Isso, eu creio, Senhor, e eu quero ver a manifestação da tua glória na minha vida. Eu creio, Jesus, eu creio, Jesus. Amém. Ainda bem que você ainda acredita e acredita em milagres. Mas veja, vamos tomar lá do início, João capítulo 11, nos situar na história, porque eu sinto que Deus, nessa pregação, Ele vai retirar a pedra da sua vida e da minha também, viu? Uma grande pedra que impede o milagre acontecer. Sabe quando a gente diz, vamos colocar uma pedra no assunto? Quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer? Esquece, não é isso? Vamos colocar uma pedra no assunto. Ou seja, a gente quer esquecer, não quer mais ligar. E hoje Deus quer tirar uma grande pedra da nossa caminhada com Ele. Mas uma pedra dura, uma pedra forte. E uma pedra que traz algumas características, dessas que nós vamos encontrar aqui nessa passagem do Evangelho de São João. Uma pedra que traz algumas características como o desânimo, a desculpa, a dor e a desistência. Vamos repetir? O desânimo, a desculpa, a dor e a desistência. Os 4 Ds. O desânimo, a desculpa, a dor e a desistência. Tenho certeza que você já viveu isso. Lá em João capítulo 11, nós vamos começar com a notícia da doença de Lázaro. Havia um doente chamado Lázaro, do povoado de Marta e Maria, versículo 1 do capítulo 11. Maria, aquela que enxugou os pés, ungiu os pés de Jesus com um perfume, enxugou com os seus cabelos. Lázaro era seu irmão, e é ele quem estava doente. E as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Então Lázaro era amado por Jesus, como eu disse, era amigo de Jesus, era amado. Então a gente poderia pensar, então Jesus iria sair correndo para atender Lázaro, porque às vezes a gente corre o risco de achar que Deus só atende aqueles que Ele ama, aqueles que lhe são íntimos, os preferidinhos de Jesus, né? Mas Jesus não tem isso não, viu, gente? Todos nós somos eleitos, preferidos, amados por Deus. E a cada um Ele corresponde num tempo. Então Lázaro era amigo de Jesus. Jesus o amava. Mas nem por isso Jesus saiu correndo para atender o pedido das irmãs de Lázaro. Ouvindo isso, disse Jesus: essa doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus tinha muito amor a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Depois que soube que ele estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar
onde ele estava. Jesus não saiu correndo às pressas para atender o pedido de Marta e Maria. E era Lázaro. E era a casa dos seus amigos íntimos, Marta e Maria. Como eu disse, Jesus não tem as suas preferências, ele atende a todos nós. Mas ele tem o tempo certo, e ele demorou quanto? Ali ainda? 2 dias, onde ele estava, e depois até chegar, porque ele chegou lá no 4º dia, não é isso que a gente leu agora mesmo? Então Jesus não tinha pressa, porque aquilo que ele desejava realizar com Lázaro era para a glória de Deus, iria ser algo grande. Então ele não se apressou, ele já sabia qual era a vontade do Pai em relação a Lázaro, então ele não saiu correndo. Então a primeira pedra, parte dessa grande pedra, né, é a parte do desânimo, de passar um tempo e o milagre não acontecer, causa desânimo, não é? Há quanto tempo você está esperando o seu milagre, hein? 1 ano? 2? Quem está esperando o milagre há 1 ano? Levanta a mão. 1 ano só. Há mais de 1 ano? 2, 3 anos? 4? 10 anos? Alguém está esperando o milagre aqui há 10 anos? Tem gente esperando o milagre há 10 anos. Pois o tempo de Deus não é o nosso. Existem aí, não é? Vamos dizer assim, denominações, lugares, que nem vale a pena a gente citar, onde estão se vendendo um milagre rápido. Fast. A moda hoje não é da comida rápida, do fast food. Vai lá, já está pronto, esquenta no micro-ondas. A gente compra muita comida pronta porque a gente não quer ter o trabalho e a gente tem pressa. Hoje o mundo padece com essa doença da pressa. Precisa resolver logo, e até mesmo isso afeta a nossa fé, porque o milagre tem que chegar logo. Tem que ser para hoje, para ontem, até o final desse mês. Isso não significa que você deva rezar ao Senhor pedindo a graça da manifestação da sua vontade naquela enfermidade, naquela situação. Não. Você não pode cair nesse primeiro D, do desânimo. De ver que está passando o tempo e nada aconteceu com você ainda. E nada aconteceu com a sua família. E cair na descrença, no desânimo, porque Deus ainda não atendeu você e já passou tanto tempo que você pediu. Qual é o primeiro D? Quem aqui levantou a mão que já está esperando um milagre há 10 anos? Levanta a mão de novo. Isso. Pegue comigo uma passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Tem uma mulher na Bíblia que ela esperou, não 10 anos, ela esperou 12 anos. 12 anos, pouquinho a mais que você. Olha só, Marcos 5, 25. Jesus estava passando no meio do povo, estava ali uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragias. E tinha padecido nas mãos de muitos médicos, e tinha gastado tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe no manto. Mas quanto tempo essa mulher esperou? Está ali, 12 anos. Gente, é tão bonito ver a fé dessa mulher. Ela não quis agarrar Jesus lá, né? Não quis pegar no braço de Jesus, não. Ela tocou no manto de Jesus. Não foi nem em Jesus, foi no manto. Essa semana eu recebi uma imagem de uma capela da Terra Santa, de uma igreja, onde está desenhada justamente esta cena desta mulher, que estava esperando 12 anos pelo seu milagre. E interessante, se você entrar lá no meu Instagram, Rogerinha Moreira, pode entrar lá que está lá a imagem.
É tão bonito porque a mulher, ela está no chão, né, e ela toca o fiozinho do manto de Jesus. Não é nem o manto, é a franja. Sabe o que é franja? Sabe essas roupas? Hoje a gente já não usa tanto, né? Aquelas franjinhas que às vezes tem nas roupinhas das crianças, que vem aqueles fiozinhos assim, a franja. E ela tocou com a pontinha do dedo assim, ó, bem de levezinho. Ela tocou a pontinha do manto com a pontinha da sua unha. É tão bonito essa imagem, se você entrar lá você vai ver. Ela entrou, ela tocou a pontinha daquele manto ali, naquele fiozinho. Mas ela acreditou tanto. Ela estava padecendo já há 12 anos, com hemorragia, há tanto tempo. Já tinha passado por vários médicos. Hoje nós mulheres, se a gente tem uma hemorragia, a gente já marca uma consulta logo, é ou não é? Não vai deixar uma hemorragia há 12 anos, né, gente? Um sofrimento, a gente já passa por uma cirurgia, já tem um procedimento médico, graças a Deus. Mas naquela época ela não podia contar com ninguém. Então Jesus era a sua grande esperança. E a sua fé era imensa. Então ela foi até o Senhor e com a pontinha ela tocou no manto de Jesus. Como eu disse, ela não agarrou Jesus, né? Me cura, Senhor. Só fazendo um parênteses, uma vez eu estava numa missão, numa cidade, e o padre, no final da missa, deu a bênção na água, né? Como nós vamos ter aqui no final da Santa Missa. Abençoou a água e tudo mais. Quando o padre estava indo embora, interessante, chegou uma mulher para ele com a água, para ele abençoar. Padre, abençoa a água. Aí o padre, minha filha, eu já abençoei, você não estava na missa? Já foi abençoado, já está bendo. Daí a mulher disse, não, padre, tem que ser assim bem pertinho para pegar a bênção, né? Tem que ser assim bem pertinho para pegar a bênção na água. Veja, aquela mulher, ela tocou no fiozinho do manto de Jesus e ela foi curada. Se creres, verás a glória de Deus. É preciso ter fé e esperar. Primeira pedra é a pedra do desânimo que a gente tem que romper. Mas não fica aí não, viu, gente? Eu poderia citar aqui o paralítico que esperou 38 anos. Tem alguém esperando um milagre aí há 38 anos? Hein? 38? Levanta a mão, alguém que está esperando um milagre há 38 anos. Eu não estou vendo ninguém aqui, né? Se tiver, eu não enxerguei. Tem alguém ali esperando há 38 anos. Mas acredita ainda, não é? Se creres, verás a glória de Deus. Vamos falar para ela? Se creres... Isso, não tenha vergonha não. Está esperando, mas está aqui, buscando a Deus. Nós não podemos deixar nos levar pelo desânimo. O Senhor não se apressou tanto para ir até Lázaro, Ele tinha um motivo para isso. Mas Ele não chegou a tempo. Lázaro morreu, foi ou não foi? Poderia ter chegado antes, Jesus? Poderia. Jesus poderia ter curado Lázaro? Sim. Mas o Senhor ia fazer algo muito maior. Por isso que Ele esperou. Se a gente continuar ali no Evangelho de São João, volta lá, capítulo 11. Nós vamos ver que Jesus esperou então 2 dias ainda. E depois Ele chegou para os seus, né? E disse assim, nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Daí os discípulos disseram, Senhor, se está dormindo, vai ficar curado, Jesus. Mas Jesus, versículo 3, falava da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono mesmo.
Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu. E por causa de vós, eu me alegro por não ter estado lá, pois assim podereis crer. Mas vamos a ele. Aí estava lá Tomé, né? E disse aos seus companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Porque eles tinham medo de voltar ali próximo a Jerusalém. Jesus já estava sendo ameaçado e eles não queriam estar ali, porque a aldeia de Lázaro era próxima a Jerusalém. Veja, Jesus, como é que Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro? Será que ele recebeu lá um SMS, um WhatsApp, né? Alguém ligou para Jesus: ó, Lázaro morreu. Você acha que naquela época tinha isso? Não, não tinha. Mas o Pai já havia revelado. Jesus já sabia, Lázaro iria morrer. Mas ele sabia o que ele deveria fazer. Ele deveria ressuscitar Lázaro. Por isso que ele disse: mas eu me alegro pela morte de Lázaro. Eu me alegro por você. Porque eu vou poder realizar algo que vai fazer a sua fé crescer mais. Jesus pensando assim, e é claro, aos seus discípulos ele dizia isso: eu me alegro por isso, porque o que vocês verão, farão com que vocês cresçam na fé. Diz para o seu irmão que está do seu lado: aguarde, você verá a glória de Deus. O que Deus vai fazer com você, através desse sofrimento, é ainda maior. E Ele se alegrará com isso. Ele sabe a hora de agir na sua vida. Tenha certeza, nada é impossível para Ele. E Jesus foi até Lázaro, não é? Ele chegou à casa de Lázaro, se encontrou com Maria, com Marta. Quando Jesus chegou, versículo 17, Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. E Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus se encontravam ali para consolar Marta e Maria. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse para Jesus, abriu seu coração a Marta: Senhor, se o Senhor estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ela abriu, rasgou o coração para Jesus, não é? Mas mesmo assim, eu sei o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Está escrito, teu irmão ressuscitará. E aí Marta disse: eu sei, Jesus, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Veja que eu entro na segunda pedra que às vezes Deus precisa tirar da nossa vida. Sabe qual é? A desculpa, a razão. Marta, para ela, na cabecinha dela, Lázaro iria ressuscitar sim, no último dia. Ela não imaginava o que Jesus poderia fazer ali, que Jesus realmente poderia trazer o seu irmão de volta. Ou seja, Marta estava ali lidando com a razão e dando desculpa para que o milagre não acontecesse. Sabe que quando chega alguém e diz assim para você: olha, eu lamento, mas o câncer dessa pessoa que você ama já é terminal, já está espalhado. Aí você, não tem mais jeito, né? Pela razão humana, clinicamente, pela análise dos médicos, não tem mais jeito.
a gente começa a trabalhar com a cabeça. Não tem como realizar, não tem jeito mesmo. E aí a gente entra na desculpa. Tem como mais, né? Deus não pode. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus, no impossível. Você já percebeu hoje que quando chega uma notícia assim, a pessoa apenas bate ali no seu ombro e diz: vamos nos conformar, não é? Olha, eu sei, né? Agora você precisa entregar esse ente querido para Deus. Comece a rezar, entregar essa pessoa para que Deus leve logo. Eu sei que muitas vezes nós precisamos fazer isso, mas não é por isso que nós vamos deixar de acreditar que mesmo alguém que esteja ali, desculpa dizer, moribundo, né? Num padecimento tão grande, não possa ser ressuscitado pelo Senhor. Se creres, verás milagres, verás a glória de Deus. Quantas pessoas que já soubemos notícias, pessoas, essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de alguém acidentado que bateu de frente com um caminhão, numa moto. Pensa um quadro desse. A pessoa já estava praticamente desenganada pelos médicos, mas a pessoa está viva. Deus manifestou a sua glória na vida dela. Ele realizou um milagre ali, naquilo que nem os médicos mais acreditavam. E quem disse que para a gente ter fé, a gente só tem que acreditar no que o médico diz? A fé é muito além, gente. Está lá em Hebreus. A fé é algo que a gente não vê, é um milagre que a gente não vê. Às vezes não tem ali algo concreto para a gente acreditar, mas a gente continua acreditando. E por isso a gente continua rezando e entregando para Deus. É claro, nós vamos rezar até o fim. Se Deus levar a pessoa, é para a glória dEle. O que Ele vai fazer e realizar através da morte daquela pessoa é muito maior. Eu preciso acreditar nos planos de Deus. Deus é maior que a minha razão. E eu não posso ser mais alguém que está caminhando num grupo de oração e que tem medo de rezar por um milagre. Não reza pelo milagre. No seu grupo de oração, na oração carismática da sua comunidade, peça a manifestação de milagres. Deus quer realizar ainda muitos milagres no meio de nós. Porém, o povo de Deus só reza quando acha que tem cura mesmo. Você já viu isso? Acho que Deus pode curar. Mas e quando a gente acha que Ele não pode curar mais? Reza do mesmo jeito. Não deixe a tentação entrar na sua vida e você colocar uma pedra no milagre que Deus quer realizar. Não, essa pedra precisa sair. Sinto que o Senhor está tocando pessoas que rezavam pelos doentes e que quando você perdeu um ente querido, você não rezou mais. Eu não rezo mais. Porque eu não acredito que Deus possa fazer milagre. Só porque Ele não fez na sua família. Você acha que Ele não pode fazer na família do outro? Deus pode fazer, sim. Mas nós temos que retomar a nossa fé. Nós não podemos cair, muito menos, no desânimo e nem na desculpa de não rezar mais, porque a gente acha que já foi. Não, de jeito nenhum. Deus pode fazer o impossível. Acredita nisso. Se você pegar a Bíblia, no versículo 28, nós seguimos aí no Evangelho de São João, estamos conhecendo a história de Lázaro. Jesus então foi chamar Maria. Ele estava com Marta, depois foi a vez da sua irmã Maria.
dizendo baixinho. Marta foi chamar: o mestre está aí, te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus estavam com Maria, consolando-a, e viram que ela levantou-se depressa e saiu, e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela, comoveu-se interiormente. Ele perguntou: onde o puseste? E responderam: vem ver, Senhor. E aí Jesus chorou. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que Lázaro não morresse? Sim, Jesus poderia. Jesus se encontra com Maria, com um coração ali despedaçado de dor, não é? E Maria chega como qualquer pessoa, qualquer um de nós: Jesus, o Senhor poderia ter vindo antes, né? Meu irmão morreu, Jesus, por que o Senhor não veio? E Maria se debulhava em lágrimas. E Jesus, vendo a dor daquela mulher, Jesus também chorou, porque amava Lázaro, vendo a dor de Maria. Mas Jesus sabia o que ele iria fazer, mas tinha o tempo certo, a hora certa. Veja, às vezes neste momento de dor, a gente não consegue enxergar mesmo o milagre de Deus. Às vezes, quando passamos por grandes sofrimentos, por momentos dolorosos, nós não vemos nada. Nós só vemos a nossa dor na nossa frente. Nós não conseguimos enxergar nada. Nós só choramos, só lamuriamos. E a gente não consegue ver o que Deus pode fazer através daquela dor. E Deus pode fazer muita coisa. No meu livro que eu escrevi, Aquele que Fala Contigo, tem uma parte que eu coloco, onde o Papa Francisco, ele diz para nós, que o óculos para a gente ver Jesus, são as nossas lágrimas. E que muitas vezes, Deus permite o sofrimento, para que a gente possa ver Jesus nele, possa ir além daquele sofrimento e enxergar ali a glória de Deus. E eu escrevo assim: quando nós fixamos o nosso olhar no sofrimento e na dor, dificilmente enxergamos alguma coisa. Quando a revolta vem, rejeitamos o óculos da graça e nos afastamos da bênção que nos aguardava. Nós rejeitamos a graça e nós afastamos a bênção que viria através daquela, entre aspas, desgraça, daquela dor. Nós rejeitamos. Você poderia até pensar: é fácil falar, você não vive o que eu vivo. Sabemos que nenhuma dor é fácil e nenhuma dor é maior que a outra. Não é o tamanho dela que conta, e sim a maneira pela qual se passa por ela. Veja, muitas vezes Deus permitirá, na sua delicadeza, no seu amor, no seu plano salvífico, num plano maior que nós não enxergamos ainda, Ele permitirá a dor na nossa vida. Mas nós temos que aceitar o óculos das lágrimas, para que nós possamos ver Jesus, ver além daquela dor, daquele sofrimento.
Como na história de Jó. Você conhece a história de Jó, não é? Jó perdeu tudo, os filhos, o rebanho, perdeu tudo que ele tinha. Sabe o que ele disse? Quando ele viu que tudo estava destruído, que não lhe restava nada, ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja Deus. Não é bonito isso? Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja Deus. Alguém aqui já perdeu um filho? Já? Já perdeu? Então diz comigo: Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja Deus. Você já perdeu alguma coisa? Já? Deus me deu, diga. Deus me tirou. Bendito seja Deus. Quem aqui já viveu uma perda de alguém muito querido? Todos nós, né? Todos nós. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito. Nós não conhecemos os planos de Deus. E às vezes a dor que vem e ela acontece, ela atrapalha a gente enxergar o que Deus quer, ver além. Maria não estava enxergando nada naquele momento. E é claro, né, gente? O irmão estava morto, 4 dias já enterrado. Ela chegou para Jesus e disse: Jesus, o senhor poderia ter chegado antes, né? Aí meu irmão não teria morrido. Mas Jesus chegou 4 dias depois. E naquela dor, ela não entendia o que Deus iria realizar, o que Jesus estava para fazer. A dor, o sofrimento, às vezes impedem a gente de tirar a pedra do milagre. Eu sei que é duro perder alguém. Eu sei que dói muito. A saudade vem. Às vezes vem a revolta porque a pessoa foi ceifada de uma maneira tão trágica. Mas a manifestação da glória de Deus será muito maior do que isso. Se creres, verás a glória. O que Deus está preparando para você que já passou por um grande sofrimento, e está passando, é tão grande, tão consolador, você não imagina e nem eu. E mesmo que você venha fechar os seus olhinhos aqui na terra e não veja a grande manifestação da glória de Deus, você verá na vida eterna. Porque o que está preparado para nós é muito maior, gente. E as dores que a gente vai vivendo, os sofrimentos, os espinhos, não é, que a gente vai abraçando, as cruzes que nós vamos carregando, elas são portas. Elas abrem a porta da vida eterna. Elas são degraus para uma escada que vai para o céu. Se você não recebeu de Deus nessa terra, se Deus não manifestou a sua glória nesse tempo na sua vida, Ele manifestará, porque o Senhor é bom, é sempre bom. Não foi assim que eu comecei essa colocação? O Senhor é bom, é sempre bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus tem o controle de tudo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Você crê nisso? Tudo concorre para o bem daqueles. Está vendo? Você sabe até de cor, não é? Sabe até de cor. Que belezinha. É verdade, a gente sabe de cor. Eu também. Na hora da dor, quando as lágrimas são grossas, nós precisamos colocar o óculos para ver Jesus naquela dor tremenda pela qual nós estamos passando. Difícil? Sim, sempre é. Mas nós temos que acreditar. Deus é maior do que a dor que nós estamos vivendo. Muito maior. Então veja, qual é o primeiro D? Nós falamos o desânimo.
não é? O segundo, a desculpa. O terceiro, a dor. A dor, ela coloca uma pedra no milagre. Acabou, Jesus. Para mim, acabou. Meu filho morreu, meu esposo morreu. Acabou, Jesus. Eu coloco uma pedra, já não rezo mais. Mas será que acabou com a morte daquela pessoa? Acabou com aquela notícia? Eu creio que não. Eu creio que não. Deus não simplesmente não iria tirar um ente querido da sua vida para não realizar nada mais. Deus é bom. É sempre bom. Então, a dor que você sente não pode simplesmente colocar uma pedra no assunto, no milagre que Deus quer realizar na sua vida. Entendeu? Não finalize a sua vida na dor. Não termina na dor. Não. A dor pode ser uma grande alavanca para um milagre ainda maior. Entende? Então, não entre no desânimo. Não dê desculpa para o milagre não acontecer, porque ele pode acontecer, mesmo que as pessoas digam que não é mais possível. E também não deixe que a desistência entre na sua vida. Não desista do seu milagre. Não desista. Veja só se você continua ali em João, capítulo 11, 38, esse que nós acabamos de ler no início. Vai dizer: de novo Jesus interiormente, comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Agora você já sabe qual pedra que você tem que tirar, não é? Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal. Não foi isso que ela disse? É o 4º dia. Desiste, Jesus. Jesus respondeu: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graça porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. E aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora, porque a pedra foi tirada. O que Marta disse? Já cheira? Não adianta, Jesus, você não está vendo? O que o senhor vai fazer aí? Abrir esse túmulo, vai vir um cheirão para fora, né? Desculpe, um fedor, né? Jesus, por favor, né? Vamos tirar, não esquece. A desistência, aquilo que eu disse, quando se pega um laudo médico e a gente pensa, não tem mais jeito, não tem como. Nós desistimos do milagre, desistimos de rezar pela cura da pessoa, desistimos de rezar pela conversão da pessoa. Já está afogado nas drogas, já ficou até meio fora da casinha, aquele ali só Deus, não tem mais jeito, desistiu. Será que você é uma dessas pessoas que desistiu, hein? Você já desistiu de alguém? Já? Você já desistiu de rezar por alguma causa? Já desistiu de rezar por alguém? Já entregou os pontos? Não faça isso. Me lembro que, quando eu morava em Curitiba, por diversas vezes, nós éramos chamados para ir ao hospital, rezar por alguém doente. E uma vez eu fui rezar por uma senhora já com um câncer bem avançado. E a gente olhava assim, não é?
aquela olhadinha, fica com compaixão. Mas eu disse interiormente, não, eu vou rezar. Essa mulher, ela vai se levantar dessa cama. Eu não estava sozinha, com outros irmãos, nós rezamos pedindo um milagre. Aí um dia eu estava lá na casa de missão, de repente eu levo um susto. Aquela mulher, que já estava desenganada pelos médicos, estava lá em pé na minha frente. Se creres, verás a glória de Deus. Não pare mais no laudo médico, não. Não seja mais uma pessoa pessimista. Já estamos cheios de pessoas pessimistas neste mundo. Não vai dar certo, desiste. Pessoas que só relatam que não vai acontecer, que chega para você, minha filha, não adianta mais. Nós precisamos renunciar a esse espírito de desistência, de desânimo. Tire essa pedra do desânimo que você verá o milagre acontecer na sua vida. Bate no ombro da pessoa que está do seu lado. Tira essa pedra do desânimo, meu filho. Reza. Dobra seu joelho. Acredita. Deus pode fazer um milagre. Não desanima, não. Se creres, verás a glória de Deus. Tira o desânimo, a desculpa, a dor, a desistência. Chega! Não desiste de rezar. Se creres, verás a glória de Deus. Deus quer realizar milagres no meio de nós, como eu disse, mas depende da nossa fé. Lá no último, em Marcos, se nós pegarmos Marcos, o último capítulo de Marcos, Jesus vai nos falar de uma grande promessa. Na última página do Evangelho de Marcos, o Senhor disse, quando Ele apareceu ressuscitado, Ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E Ele diz, eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Veja o que Ele diz, leia comigo se você tem a Bíblia. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente e beberem o veneno mortal, não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes serão curados. É Jesus quem disse isso, foi o Senhor. E ainda disse, continuando o Evangelho de São Marcos, no finalzinho, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que acompanhavam. O Senhor realizava os sinais, o Senhor realizava os milagres. E não foi só naquela época, ainda acontecem nos dias de hoje. Os milagres ainda acontecem. Vamos ficando em pé, nós vamos rezar agora. Vai dizer no seu coração, eu acredito, Jesus, em milagres. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero tocar nos teus milagres, Jesus. Por isso eu renuncio hoje ao desânimo, ao pessimismo. Eu renuncio, Jesus, à cegueira espiritual que a dor causou na minha alma. E é como uma pedra que impede o milagre acontecer. Mas hoje eu estou pedindo, Jesus, ressuscita a minha fé. Eu acredito em milagres, Jesus. Eu quero tocar em milagres, Jesus.
Eu quero rezar por milagres, Jesus. Não me deixe cair na descrença. Aumenta minha fé, Jesus. Vá pedindo agora com as suas palavras, com a sua voz. Vem, Senhor Jesus, derrama a tua graça. Estenda a sua mão, Jesus, sobre nós. Nada é impossível. O Senhor é maior que tudo, Jesus. Nada é impossível, Senhor. Estenda a sua mão sobre nós, como o Senhor estendeu aquela mulher, aquele paralítico, aquele cego. Faz-nos acreditar de novo, Jesus, que o Senhor pode operar milagres. Eu sinto que o Senhor está tocando em alguém que descobriu que tem um tumor na cabeça. E que nesta oração, durante a pregação, você foi rezando. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode me curar ainda. Eu sei, Jesus, que eu já passei por cirurgia e esse câncer voltou. Mas eu creio, Jesus, que o Senhor pode me curar. Vem, Senhor Jesus, me dê a graça. Você rezava e Jesus te curou. Nesse momento, porque você retomou a sua fé. Vem, Senhor Jesus. O Senhor está conosco. Por isso nós não tememos a nada. Nós seguramos na tua mão, Jesus. E acreditamos em milagres. Eu acredito que o Senhor pode operar milagres. Solta a sua voz, ora no Espírito, meu irmão. Peça ao Senhor. Levanta seu braço bem alto. Se você pudesse agora alcançar a mão de Deus, como aquela mulher hemorroísta, e tocar na franja do manto de Jesus, você até podia ficar na pontinha dos pés, para alcançar a mão de Deus, para alcançar o milagre que você está pedindo. Nós estamos pedindo, Jesus, se volte para nós. Tem de piedade e misericórdia, Senhor. Tem de piedade. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Estenda a tua mão sobre nós. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Não há o que temer. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Mais uma vez. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Estenda a sua mão sobre nós. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Não há o que temer. Canta. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar.
cançãonovaplay.com. Assine já!